Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Dade, sejam muito bem-vindos ao canal! Na semana passada eu andei compartilhando com vocês como é que eu fiz os meus cartões de Natal para esse ano e hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu estarei fazendo as minhas lembrancinhas que eu sempre entrego com eles. Então, vamos lá! Começando com os materiais, nós vamos precisar de linha de bordado, alfinetes, moldes de papel, e esses aqui eu peguei no Pinterest mesmo, tesouras, canetas, miçanguinhas, o nosso material principal que é o feltro, enchimento de almofada e para finalizar uma agulha. E vamos começar utilizando o nosso feltro bege e eu estarei deixando ele dobrado ao meio para poder colocar os moldes maiores. E para ele ficar bem fixo eu coloco o alfinete para segurar ele enquanto eu faço o contorno. E como eu escolhi fazer um modelinho de biscoitinho de Natal para os meus enfeitinhos, eu vou estar usando esse tonzinho beijinho como se fosse mesmo uma corzinha de biscoito. Mas vocês também podem estar trocando para outros tipos de moldes que vocês queiram fazer ou também até mesmo com cores diferentes. E depois de fazer o contorno, eu tiro o molde e coloco novamente o alfinete para estar segurando as duas partes do feltro para poder cortar eles bonitinhos juntos. Já que essa daqui vai ser a base do nosso biscoito, então a gente precisa de duas partes para fazer cada um dos enfeites. Agora, indo para a segunda parte do biscoito, eu vou estar utilizando o moldezinho menor no feltro branco para ser a cobertura. Então, nesse caso, eu estarei utilizando apenas uma partezinha do feltro. E além do enfeite de biscoito, eu também estarei fazendo enfeitinhos de árvores, e aqui eu também estarei utilizando duas partes do feltro para estar fazendo ela. E uma dica para caso você esteja utilizando um feltro mais escuro ou preto é utilizar uma caneta em gel branca. E depois de tudo cortadinho, é hora de começar a colocar as miçanguinhas. E eu vou começar esse processo com a arvorezinha, então eu vou estar pegando apenas um dos lados dela e reservando o outro de lado. Então eu vou estar pegando uma das linhas de costura, no caso dessa daqui eu escolhi do mesmo tom do feltro, e estarei separando ela. Aqui ela vem com 6 fiozinhos, então eu vou separar 3 fiozinhos, que eu estarei utilizando para fazer a decoração com as miçangas. Daí é só dar um nozinho no final da linha e na outra ponta passar pela agulha. E eu começo passando a linha por parte de trás da árvore, daí eu pego uma miçanguinha, no caso essas daqui são bolotinhas douradas, passo pela agulha e daí eu coloco ela bem próxima da onde a agulha saiu. Eu não sei explicar muito bem pra vocês isso, mas eu espero que dê pra entender pelo vídeo. Eu passo a linha, pego uma bolotinha e coloco quase no mesmo lugar onde a linha tinha passado, mas não exatamente nele, porque senão a agulha volta e não prende o nosso enfeite. E é só continuar fazendo isso, colocando a quantidade de bolotinhas que você acha necessário. Para finalizar essa parte, eu só passo a agulha por dentro de um dos fiozinhos que já tá aqui na parte de trás e dou um nozinho. E depois disso eu pego a outra parte que a gente tinha deixado de lado e prendo ela de novo com o alfinete, porque assim já vai ficar prontinho pra gente fazer a costura final pra juntar as duas. E uma outra dica que eu dou pra vocês é, enquanto vocês estão fazendo isso daqui, colocar um filminho de Natal e deixar passando, porque fica muito mais divertido o processo. Pois ele é até fácil, mas é um tanto quanto demoradinho. E depois de enfeitar todas as minhas arvorezinhas, é hora de partir para os biscoitos. E aqui nessa parte eu estarei pegando um dos pedacinhos brancos, que é o menorzinho, e vou pegar uma das bases do nosso biscoito. Também vou pegar apenas um lado e reservar o outro. E estarei posicionando uma estrelinha branca em cima da estrelinha de biscoito. E é claro que sem esquecer de colocar o alfinete para deixar elas juntas. E agora eu vou costurar as duas uma na outra. E para isso eu vou começar passando o fiozinho branco pela parte de trás, utilizando apenas também 3 fiozinhos da linha de costura. Daí depois eu passo a agulha pela frente. Então depois eu passo ela pela parte de trás novamente, dando um espacinho entre o primeiro ponto e esse.
E na hora de voltar ela pela parte da frente, eu vou colocar aonde estava o pontinho que a gente já passou antes. Também não sei se eu estou explicando muito certo pra vocês, mas eu espero que dê pra entender aqui pelo vídeo. E se por um acaso fique alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou fazer o meu melhor pra responder vocês. E depois de já costurar toda a bordinha, eu vou pegar as miçanguinhas. Essa daqui, no caso, eu escolhi miçanguinhas coloridas. E com a própria linha que a gente já fez a bordinha, eu vou passando elas da mesma forma que eu fiz com as bolinhas douradas na árvore de Natal. Que é passando a linha por trás, pegando uma miçanguinha e voltando quase pelo mesmo buraquinho. E agora chegou o momento de juntar as duas partes. E para fazer o nozinho daqui da frente, a gente começa passando a agulha pela parte de trás. E depois você deixa um buraquinho e passa a agulha pelo meio. Eu também não sei explicar muito bem pra vocês, já que isso daqui não é exatamente a minha especialidade. Eu apenas vi um vídeo mostrando como fazia e tentei fazer igual. Mas esse é um processo bem facinho de fazer, depois que você pega o jeito, você faz rapidinho. E uma diquinha também na hora que você for estar fazendo os pontinhos é segurar a linha com o dedo pra deixar o buraquinho pra você não passar por ele direto. E a gente vai fazendo esse nozinho até quase chegar no finalzinho, mas antes da gente finalizar, a gente vai deixar um buraquinho e colocar o nosso enchimento dentro. E aqui a gente vai colocando ele aos pouquinhos e ajeitando para todo o nosso enfeite ficar bem fofinho. E daí depois de enchê-lo é só continuar fechando. E caso você sinta necessidade, também pode estar colocando mais um pouquinho de feltro dentro. E antes da gente terminar de fechar ele, a gente vai precisar de uma fitinha. Eu acabei esquecendo de mostrar para vocês lá no início nos materiais, mas aqui eu cortei um pedacinho e juntei as duas pontinhas juntas e dei uma costurada nela. E para ele ficar bem firme dentro do nosso enfeite e não sair, eu costurei ele fazendo vários vai e volta entre o feltro e a fitinha. Eu não sei se essa é exatamente a melhor forma de fazer isso, já que eu não vi como fazia e eu inventei da minha cabeça mesmo como ia fazer essa parte. E no final das contas, o que realmente importa é que deu certo e a fitinha não vai sair daqui. E para finalizar ele, eu passei aqui a linha por dentro e fiz um nozinho aqui também na parte de trás. E é isso, pessoal, deu bastante trabalho fazer, mas o resultado ficou simplesmente uma gracinha. Então, se vocês gostaram, por favor, deixem um gostei aqui embaixo. Também aproveitem para me contar nos comentários qual foi o seu enfeite preferido. Muito obrigada por assistirem ao vídeo, tchauzinho e até a próxima!